Retomamos a nossa avaliação sobre este momento histórico que o Brasil está vivendo, partindo da nossa última avaliação após o impeachment da presidente Dilma. É um desafio muito grande no momento em que a história está se passando, opinar sobre essa situação bastante complexa que vivemos hoje no Brasil. Sempre com foco no futuro, dentro do conceito de desenvolvimento sustentável, que é a garantia das condições para que as próximas gerações possam usufruir das nossas riquezas, principalmente das nossas riquezas naturais, partimos então para considerar este momento e seus impactos no futuro. A questão central hoje que se coloca é exatamente o quadro político institucional inserido dentro do contexto da crise econômica. A Câmara dos Deputados aprovou recentemente a chamada PEC 241, que é a proposta de emenda constitucional que limita os gastos do governo a partir de 2017, que não poderia ter o valor do orçamento do ano anterior corrigido pela inflação durante 20 anos. O que se busca com isso? O que o governo Michel Temer busca com isso? Busca sinalizar para o mercado, para os investidores, para a sociedade, que será necessário o Estado fazer o seu dever de casa, ou seja, reduzir as suas despesas e manter, de modo a manter o equilíbrio fiscal. Essa é a grande meta dessa PEC. A evolução dessa história inicia, inclusive, com o ministro Palocci na época do governo Dilma. Houve uma briga, houve um choque de opiniões entre Palocci e Dilma, porque o Palocci defendia já na época, em 2005, um ajuste fiscal. Na época, as despesas primárias correspondiam a 16,6% do PIB. E agora, em 2016, já são 19,6%. Significa que houve uma evolução negativa de aumento dos gastos primários do governo expressivo, que é basicamente o reflexo dessa crise que levou ao impeachment da presidente Dilma, as pedaladas fiscais, todo esse cenário que nós não iremos aprofundar, porque esse debate está esgotado. Embora sabemos hoje que os movimentos ligados aos aliados da Dilma, os partidos de esquerda, né, a PEC 241, que hoje no Senado é a PEC 55, é uma continuidade do golpe. Esse é um discurso ideológico, um discurso político do grupo que apoiava a presidente Dilma, que hoje é minoria e que hoje é oposição ao governo Temer. Então, nada mais do que justo e nada mais do que normal que a oposição, obviamente, recorra a esse discurso, a continuidade do golpe e que as elites estão querendo arrochar os trabalhadores, tirar direitos, etc., etc., que é exatamente, que reflete, no fundo, toda essa mobilização que hoje ocorre, estudantes ocupando escolas, fora Temer, não a PEC 241, não a reforma do ensino médio. Ora, no final, já nos gestores do governo Dilma, no início de 2016, o ministro Barbosa também fez uma proposta de redução da dívida pública, um pouco diferente da PEC 55, mas também limitava os gastos do governo federal, ao invés de uma alteração da Constituição, previu uma lei complementar em cima da lei de diretrizes orçamentárias, que define quais são os parâmetros do orçamento da União, em 4 anos. Então, em vez de 20, seriam 4 anos. E com alguns gatilhos, quando se tivesse uma situação que, para compensar uma meta mais branda numa época de crise, então acionaria o gatilho para a contenção de gastos. Mas, na essência, já era uma sinalização também no mesmo sentido, na busca de limitar os gastos públicos. Então, nesse momento, o debate na sociedade, o debate no Congresso Nacional gira em torno da questão das reformas. E a primeira reforma fica sintetizada
na PEC 241, agora a PEC 55, que é chamada pela oposição como a PEC do fim do mundo. É realmente uma retórica que é legítimo que a oposição tente carimbar essa medida como algo nefasto, mas esquece-se que o rombo fiscal que nós vivemos hoje foi exatamente criado pelas pedaladas fiscais, pelos gastos, pelo aumento do gasto público, sem levar em consideração a queda da arrecadação, e essa herança que vamos pontuar, né? O governo Temer, na realidade, ele começou no dia 31 de agosto, quando ocorreu o impeachment da presidente Dilma. Antes disso, ele era presidente interino, não tinha condições de lançar essas medidas. E muito rapidamente, em 2 meses, nós estamos aqui agora, um pouco mais de 2 meses, estamos aqui no dia 7 de novembro, a medida foi aprovada na Câmara com ampla maioria, 366 votos, muito acima do mínimo para aprovação de uma emenda constitucional, 366 no primeiro turno, 359 no segundo turno. Agora a medida vai para o Senado com um cronograma de votação que o governo espera concluí-lo até o dia 13 de agosto. Agora, até lá vai existir, hoje é dia 7, nós temos um mês de embate, onde não se sabe a dimensão que isso vai atingir. Existe greve geral promovida, defendida pela CUT, pelos sindicatos de esquerda, o movimento estudantil, que na realidade ainda é muito influenciado pelos partidos ligados ao PT, ligado a Dilma, ligado a Lula, a CUT, né? Esse segmento vai empreender, obviamente, uma luta de resistência, né? Dentro do conceito de que estão ligados à oposição, e é verdade, sim, que o movimento estudantil ele está defendendo, além de bandeiras, está mesclando uma defesa de bandeiras legítimas, como a reivindicação de um debate mais aprofundado sobre a reforma do ensino médio, que também foi colocado pela presidente Dilma como uma necessidade, inclusive liberalizando a escolha pelos estudantes das matérias que seriam para eles, que seriam por eles escolhidas, mas isso acaba, obviamente, se combinando com as bandeiras políticas, tanto que a gente vê, né, nos debates, a gente vê nas manifestações, essas bandeiras, basicamente, contra a PEC 241, hoje PEC 55, contra a reforma, não sei se é contra, porque na realidade os estudantes precisam debater essa questão e essa questão precisa ser definida, né, que é uma reivindicação do movimento estudantil, de participar, de que o estudante tenha a sua opção, né, e fora Temer, né, dentro do discurso de que o governo Temer é o golpista, etc. E num contexto em que nós temos aqui um outro complicador, que é a Lava Jato em pleno andamento, né. A Lava Jato, ela é um elemento nesse contexto que cria uma incerteza no andamento do processo político, que além da PEC 55, logo em seguida o governo pretende mandar para o Congresso a reforma da Previdência, que é fundamental, porque somente a PEC de contenção de gastos não é capaz de dar conta de restabelecer o equilíbrio fiscal, porque o rombo da Previdência ele existe, né? Embora haja economistas que contestem que esse rombo existe ou não existe, mas a grande maioria, a ampla maioria das pessoas que conhecem esse assunto sabem que a nossa Previdência ela é insustentável, né? Até mesmo pela questão do aumento da expectativa de vida das pessoas, ou seja, é necessário uma reversão dessa tendência, e isso foi feito em vários países. A idade mínima é uma questão que está colocada, né? Está colocado em debate qual será essa idade mínima, quais seriam as medidas de reforma, a unificação da previdência privada com a previdência pública, a eliminação de vantagens, de benefícios, de benesses que algumas categorias têm. Então há uma clara reação de alguns setores organizados da sociedade, somente os trabalhadores das empresas públicas, do setor público, que se sentem ameaçados, e isso obviamente mobiliza uma certa
uma certa massa. Agora, se essa mobilização vai ser capaz de mudar voto no Senado, pelo menos agora na PEC 55, essa é a grande dúvida, né? Quem está se organizando contra a PEC 55 é a oposição, né? Que é uma minoria que acabou de sofrer, o PT acabou de sofrer uma derrota muito forte nas eleições municipais, praticamente perdeu metade do número de prefeituras que tinha, né? Só elegeu o prefeito de uma capital, suas lideranças expressivas estão presas em Curitiba, outras ameaçadas de serem presas. Existe a delação premiada da Odebrecht, que irá também ampliar o leque de políticos, de lideranças envolvidas, podendo até, inclusive, atingir o presidente Lula ou até mesmo a ex-presidente Dilma. Então, esse ambiente da Lava Jato, com essas denúncias, com essas delações premiadas, elas introduzem um grau de incerteza. Agora, recentemente, o Supremo Tribunal Federal indicou que o presidente do Senado, Renan Calheiros, poderia ser impedido de continuar exercendo a presidência do Senado por uma intervenção de um dos ministros, né, o Dias Toffoli, que é um ministro que se diz ligado ao PT. Inclusive, muito estranho que um ministro que supostamente seria ligado ao PT pede vista do processo, porque 6 ministros já haviam se manifestado a favor da aprovação de que pessoas que fossem réus no Supremo Tribunal Federal na linha de sucessão da presidência da República não poderiam ocupar esses cargos da linha que estão inseridos na linha de sucessão. Um dos motivos pelo qual foi cassado o mandato do deputado Cunha, e agora Renan ameaçado, mas essa contenção aí do ministro Dias Toffoli leva essa decisão para um futuro incerto. Não existe prazo para que isso seja colocado em votação de novo no Supremo Tribunal Federal. Portanto, Renan atravessa esse rio até o final do seu mandato, que terá que ser... Vai haver uma outra eleição em janeiro para a mesa do Senado. E com isso o Temer tem uma certa vitória, porque o Renan será essencial para a articulação da votação da PEC 55. Então, este é o momento. É um quadro de disputa, é um quadro em que os ânimos estão se acirrando, né? Esse é um risco que a sociedade passa, porque está claro que a Dilma e as forças que a apoiavam não reconhecem o Temer como um governo legítimo, né? Tanto que agora o discurso é que a PEC 55 é a continuidade do golpe, né? E existe, obviamente, a grande ameaça do Lula vir a ser preso, que é uma questão bastante delicada, porque a Lula já tem inquéritos na Lava Jato, na mão do juiz Sérgio Moro, e claro que essa medida só será tomada de prisão de Lula se existirem provas consistentes, porque se não existir prova, o efeito pode ser o contrário, ela pode ser transformado num mártir, num herói, e isso revigorar o movimento de resistência ao governo Temer. Só que as alternativas para uma eventual queda do governo Temer é uma eleição indireta no Congresso Nacional. Então, é muito complexa a situação, né? A tendência geral da sociedade, do mercado, das instituições é preservar esse governo até a eleição de 2018. Portanto, qualquer movimento agora já é podemos fazer uma leitura que já é a disputa da eleição de 2018, onde Lula já se coloca como candidato. Na verdade, Lula, ao convocar o movimento de resistência ao governo Temer, ele já está se cacifando, já está antecipando o debate eleitoral. Essa que é a grande verdade que tem que ser analisada. Lula antecipou o debate em 2014. Lula antecipou o debate eleitoral em 2014. Está fazendo agora a mesma coisa. Só que lá era um ano de antecipação. Agora ele está antecipando em 2 anos. E recorrendo a fóruns internacionais, já recorreu à ONU. Então, o ônus de uma prisão de Lula para o sistema de poder atual é muito grande. Isso vai ter que ser medido. Agora, a Justiça e a Lava Jato, né, a chamada República de Curitiba, é imprevisível. Não há, o governo Temer não controla as decisões do juiz Sérgio Moro
e dos procuradores do Ministério Público Federal. Mas claro que todos esses agentes eles têm essa sensibilidade de que a prisão do Lula é algo que pode mexer com o país, gerar conflitos, inclusive violentos, né? E quando entramos nesse cenário, tudo é imprevisível, né? Existem grupos hoje organizados de direita que reagem, por exemplo, às ocupações das escolas, denunciam. Há um embate que ainda não se sabe quem irá vencer esse debate. O certo hoje é que a tendência no Senado Federal é que a PEC 55 seja aprovada pela maioria necessária para a aprovação de uma alteração constitucional. Mas o quadro é incerto, por isso expressar a opinião sobre esse quadro nesse momento é algo que exige um grau de responsabilidade com as consequências do que nós estamos falando, né? Mas a omissão é o pior caminho, eu sempre repito isso. Nós não podemos nos omitir, porque o Brasil precisa do debate das ideias. E quem tem algum pensamento sobre isso, e nós estamos acompanhando nesse processo, e estamos sempre divulgando nossa análise através de vídeos da BID sobre esse quadro, temos a responsabilidade de nos expor, né, e colocar nossas ideias em debate. Ninguém é dono da verdade. Estou fazendo uma análise da conjuntura e das incertezas que cercam este momento crítico do Brasil.